Olá, irmãos! Vamos iniciar nossa devocional dessa noite e hoje nós vamos meditar no texto que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Um versículo pequeno, mas que mostra muitas coisas e hoje nós vamos meio que identificar e traduzir este versículo. Primeira coisa que nós vamos responder, nós vamos na verdade responder algumas perguntas. A primeira é: o que estava perdido? Porque o versículo diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Quem se perdeu? Quem estava perdido? O homem. O homem, ele estava perdido. Como assim perdido? Ele estava longe de Deus. Ele estava longe da luz. Ele se perdeu no momento em que pecou. Ele estava longe de Deus e por isso estava perdido. O homem, ele tinha perdido a sua intimidade. Ele estava longe de Deus. Isso que Jesus veio buscar. E como ele se perdeu? Como eu já disse, ele se perdeu assim que ele pecou. Porque Deus é perfeito. Ele é perfeito. E o pecado é como se fosse uma mancha na perfeição. Deus, sendo perfeito, não fica perto do pecado. E assim que o homem pecou, ele se afastou de Deus, ele se separou dele. E por isso estava perdido. O pecado, ele é uma mancha nas nossas vidas. E toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, da sua vontade. A vontade de Deus era que nós nunca pecássemos, que nós vivêssemos junto a Ele, no jardim do Éden. Que nós pudéssemos sempre contar com Ele, sempre estar perto dEle. Mas isso não foi possível a partir do momento em que o homem pecou. Assim que o homem desobedeceu a Deus, isso não foi mais possível. Então a primeira coisa que nós podemos perceber é que o pecado traz a perdição. Ele estava perdido. Ele estava longe de Deus. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer que quando nós pecamos, nós estamos perdidos, nós estamos condenados à morte. Tudo tem seu preço, tudo tem a sua consequência, o seu salário. E o salário do pecado é a morte. Sendo assim, nós não podemos em pecado ficar perto de Deus, porque Deus é a vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como a vida pode se relacionar com a morte? A morte, eu não estou falando de morrer aqui, eu estou falando da morte eterna, do inferno, eu estou falando da morte das nossas almas. Tanto é que Deus disse a Adão e Eva que se eles pecassem comendo frutos proibidos, eles morreriam. Mas eles morreram? Não. Eles morreram espiritualmente, porque eles se afastaram de Deus. Sendo Deus a vida e o salário do pecado a morte, se afastando de Deus, eles morreriam espiritualmente. E foi isso que aconteceu. Eles morreram. Assim, no momento em que eles ficaram longe da vida, eles morreram. Longe de Deus, porque Deus é a vida. É uma coisa muito, muito pessoal, digamos assim, porque cada um escolhe a vida ou a morte. O pecado trazendo a perdição não significa que nós, sem vontade ou com vontade, nunca pecaremos, porque é uma escolha.
estar perdido ou livre é uma escolha. É uma escolha. Não depende se nós falamos de Jesus para outras pessoas apenas. A pessoa pode nascer, crescer e morrer na igreja, porque se ela não quiser, se ela não tiver aceitado Jesus, de nada vai adiantar. Da mesma forma, nunca a pessoa pode ter nunca ouvido falar de Jesus e da primeira vez que ouve se entregar a Ele e se encontrar-se. E tirar a venda dos olhos. Então é uma coisa pessoal. Então a primeira coisa que nós tiramos aqui, como eu já disse, é: o homem estava perdido. Quando ele pecou no jardim do Éden, quando Adão pecou, ele se perdeu. Então a primeira coisa que nós podemos ver é que o pecado traz a perdição. O salário do pecado é a morte. Quando nós nos perdemos, nós somos mortos em nossos delitos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, como o versículo diz, o Filho do Homem, Jesus, nos salvou, veio nos buscar, nos trazer novamente para perto de Deus e nos salvar. E isso nós podemos começar com esse segundo tópico, que é: quem veio nos salvar e como nos salvou? Jesus, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus veio nos salvar. E como Ele nos salvou? Ele nos salvou morrendo na cruz por nossos pecados. Ele nos salvou a partir do momento que carregou sobre si todas as nossas transgressões. A partir daí, nós estávamos redimidos. Jesus pagou no nosso lugar tudo, né? Ele pagou no nosso lugar a pena pelos nossos pecados. Ele, no momento em que morreu na cruz, carregou sobre si os pecados e neste momento ele se afastou de Deus. A Bíblia diz que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele estava perdido a partir daquele momento, ele estava em pecado. Mesmo sendo Deus. Por isso que Romanos 6:23 diz que esse dom é gratuito. Ele não precisava salvar a humanidade, mas ele quis. E ele nos salvou. O segundo tópico, então, que nós podemos ver é: Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e morreu em nosso lugar para a nossa salvação. 1 Coríntios 15:3, parte B diz: Cristo morreu por nossos pecados. Isso significa que Deus tem uma misericórdia muito grande, infinita. Isso significa que por amor, não por obrigação, por forçar, por ser forçado ou por ser, eu não sei, por algum motivo obrigado ou porque precisava, por amor. Por amor ele nos salvou apenas. Ele nos salvou porque ele é um Deus de amor, porque ele é um Deus de misericórdia e porque ele nos ama. Mesmo nós sendo pecadores, ele nos ama. E ele nos salvou. Mas isso significa, Carol, então, que ele nos salvou, que ótimo. Então, agora eu posso ficar à vontade, que eu vou pro céu? Não. É uma coisa, como eu já disse, individual. Você quer ser salvo? Você acredita que Jesus nos salvou? Se você acredita, você está salvo. Mas se você não acredita, pense bem, reveja. Jesus morreu por nossos pecados.
E se você acredita e aceita que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e que a partir de agora Ele deve ser o Senhor da sua e da minha e das nossas vidas, você está salvo. Como eu já disse muitas vezes apenas no devocional, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna. E para que nós possamos ter vida eterna, não aqui na terra, não viver para sempre. Eu estou falando do paraíso, de viver com Deus após a morte, da vida espiritual por meio de Jesus Cristo. E o versículo diz mais: por Jesus Cristo, nosso Senhor. A partir do momento que Ele é seu Senhor e Salvador, Ele irá te salvar. Ele morreu na cruz, nos salvou, mas nós devemos aceitar essa salvação. E é uma coisa individual. Então, recapitulando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O que estava perdido? O homem. Como ele se perdeu? Quando pecou. E a partir disso nós podemos perceber que o pecado traz a perdição. Segundo Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Segunda coisa, quem veio nos salvar? Jesus Cristo. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Como nos salvou? Morrendo por nossos pecados. Ele cumpriu e cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a sua promessa de nos salvar. Deus cumpriu a promessa de que enviaria o Messias para a nossa salvação. E foi isso que Ele fez. Mais um tópico aí. Isso significa que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Segundo 1 Coríntios 15, 3, parte B. Cristo morreu por nossos pecados. É o que o versículo diz. Então, a partir disso, nós podemos perceber que o pecado traz a perdição. E por isso, nós devemos ficar longe do pecado. E que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Por isso, nós devemos fazer duas coisas. Tentar nos afastar o máximo possível do pecado, ou seja, ficar perto de Deus, e agradecer por Ele ter se feito homem e morrer em nosso lugar. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Nossos pedidos de oração. Vamos orar pelos nossos enfermos, desempregados, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, profissionais de saúde, pelo Brasil e mundo, pela igreja, pela campanha Bíblia para os Povos, que foi escrita ontem à noite no nosso culto. Se você não assistiu ainda, assista. Vamos orar também para que Deus possa estar nos ajudando, estar nos protegendo, fazendo a sua vontade em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigada porque o Senhor é um Deus de amor. Porque Jesus Cristo se fez homem e nos salvou, ó Pai. Muito obrigada pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Muito obrigada, ó Pai, por nos dar a chance, ó Pai, de estar novamente perto de Ti. Peço, Senhor, que nos ajude e faça a sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nossas programações continuam da mesma forma. Qualquer dúvida, entre em contato com a irmã Letícia, o irmão Rodrigo ou o pastor Valdomiro. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Tchau. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho
graça, Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, graça. Graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos conceder, favor, mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, graça. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou